Olá, companheiros. Eu queria fazer uma observação quanto ao envolvimento dos religiosos, dos representantes evangélicos, né? Inclusive, eu acho que o que está ali mais evidente é o Silas Malafaia. Ele se envolve representando, é claro, a religião e se pondo contra algumas leis, alguma legislação humana, que inclusive, assim, deixa eu pensar sobre o casamento gay. Ele se põe contra porque, inclusive, usando a Bíblia como argumento. O aborto, ele também se posiciona usando a Bíblia como argumento, porque isto está contrariando o evangelho bíblico. O Silas Malafaia e muitos outros estão se envolvendo na política do Brasil, tentando impor ali as restrições religiosas. Eles são contra o casamento gay, porque em algum lugar da Bíblia está escrito algum repúdio contra o ato homossexual. Bom, já que ele faz assim, eu acho que um religioso não devia deixar de lado também outros pontos de vista religiosos. Por exemplo, e muito importante para a nossa sociedade, teve a lei de que os pais eram proibidos de surrar os filhos, de encaminhar os filhos segundo os seus preceitos. Um pai não pode mais surrar o filho. Inclusive um professor também. Ele não pode castigar um aluno. Mas eu penso assim, esses companheiros religiosos que fazem movimentos contra legislações que a sociedade, a comunidade brasileira está propondo, eles são contra, por exemplo, o casamento gay. E se firmam na escrita bíblica, que a Bíblia, a doutrina cristã, é contrária a esse tipo de coisa. Certo, eles se movimentam. Eu me pergunto por que motivo é que nenhum grupo evangélico, incluindo, é claro, o senhor Silas Malafaia, nunca interferiu na lei que diz que é proibido um pai bater, um pai surrar o seu filho para a educação, sendo que na Bíblia está escrito, inclusive como mandato de Deus, de que o pai deve meter a vara no lombo do filho para que ele não se desencaminhe. Está escrito na Bíblia que o pai tem todo o direito de educar o seu filho. Nós tivemos a lei de que os pais não podem mais bater nos filhos. Por que motivo é que esses religiosos que defendem a ideologia cristã também não se envolveu nisto, defendendo o argumento de Deus? Porque o próprio Deus diz que o homem deve meter a vara no lombo do filho para que ele não se desencaminhe. Eu nunca vi religioso algum falar a esse respeito. Companheiros,
diante de tantos direitos da infância e adolescência, estamos presenciando um momento indescritível de violência. Crianças de 16, 17 anos estão praticando violência, crimes horríveis. E os pais não têm direito de corrigir, embora seja responsável. A nossa política dá o privilégio, o direito de um cidadão de 16 anos eleger os nossos políticos, eleger os representantes de nosso governo. Como que pode uma pessoa ter capacidade de eleger um governo se ele não tem responsabilidade? Nós estamos vendo homens de 15, 16, 17 anos praticando violências contra a humanidade. E nós não temos uma lei que impeça. Existem agora pessoas dizendo que a nossa lei é branda, a penalização de crime é brando. Estão pedindo aumento da penalização, inclusive levantando a questão da pena de morte. Bom, eu sou totalmente contra. Bom, companheiros, eu penso assim, antes de que nós passamos mais severa a lei que nós temos, nós deveríamos procurar com que as leis que nós temos sejam praticadas. Não adianta aumentar a penalidade, supondo um assaltante ele é pego em flagrante e é condenado a 7 anos de prisão. Esse assaltante, ele não cumpre 7 anos. Ele cumpre uma parte. É beneficiado por direitos que o Estado dá e também sai de um modo ou de outro, ou paga fiança. Inclusive a questão de fiança. Bandidos, ladrões, assassinos são presos, são levados à delegacia, eles pagam uma fiança, saem e vão responder em liberdade. Eu queria saber aonde é que vai esse dinheiro da fiança. Companheiros, tem pessoas pedindo que a penalização dos crimes sejam mais severas. Eu penso que basta que nós cumpríssemos a pena que nós temos hoje. Supondo um assaltante, a pena dele é 7 anos. Não adianta aumentarmos para 14 e nem para 20 se essas penas não forem cumpridas. Os criminosos não estão cumprindo a pena que lhes é aplicada. Sendo assim, por que motivo é que nós haveríamos de aumentar, de ter mais rigor com as penas dos criminosos? Eu acho que nós devíamos cumprir a pena que nós temos hoje, antes que nós aumentássemos. E uma das coisas que eu penso é quanto aos menores de idade. Homens
de mais de 15 anos, homens praticam crimes horríveis e não respondem por eles. Os mesmos homens que têm o direito de eleger os nossos governantes. Como que um homem pode ter o direito, a capacidade de eleger os nossos governantes e não responder por si próprio, ser um irresponsável? Eu gostaria que os companheiros que são notórios e que discutem religião, existe ou não existe, apocalipse, tolerância, intolerância, que discutem essas coisas banais do dia a dia humano, se voltasse para aquilo que realmente é importante, o nosso bem viver. Eu gostaria que nós levantássemos uma bandeira pedindo que a maioridade fosse reduzida para os 15 anos. A partir de 15 anos, todo homem tem direito, tanto de eleger, tirar cartas de motorista, ser responsável por si mesmo e responder pelos seus atos a partir dos 15 anos. Porque tem muitos pais que colocam os filhos de menor para fazer crimes, porque o de menor, ele não responde, ele não paga pelo crime que comete. Eu acho que os pais, ele têm o direito de educar o seu filho, mesmo que para isso ele precise de levantar a vara e descer no lombo do moleque. É melhor bater um moleque hoje do que levar um tiro de um bandido amanhã. Porque se o pai não tem o direito de educar o seu filho, ele não deveria ser responsabilizado. E se o pai, a mãe, a família não educa o seu filho, com certeza o seu filho vai estar nas mãos da polícia amanhã. A violência no Brasil tem aumentado muito. Mas se observarmos, a violência tem aumentado muito nesse espaço dos 15 aos 18 anos. Meninos que matam, roubam, estrupam, fazem as piores perversidades e não respondem por isso. Eu gostaria que os companheiros deixassem um pouco de lado religião, apocalipse, esses pensamentos bobos, e se preocupassem com o dia a dia da sua própria nação. Companheiros, fiquem com Deus.